Hoje vamos dar dicas de alguns pontos que consideramos mais importantes e que você, provedor, deve ficar atento na gestão de sua empresa. Fique ligado. Minha intenção com esse vídeo é orientar o melhor que eu puder esses provedores para que eles consigam administrar melhor os seus negócios. Não só com a preocupação de vender internet, fazer instalação, mas que ele consiga, de uma forma mais simples, ter essa compreensão junto com a sua contabilidade, ter uma gestão administrativa, onde ele vai conseguir desenvolver o seu negócio melhor. Em relação à gestão administrativa para o empresário, provedor de internet, é mais no sentido de organizar o seu negócio. Onde ele, por exemplo, ele pode ter mais o entendimento de como que ele vai direcionar a sua venda, como que ele vai tratar melhor administrativamente, até mesmo os seus funcionários, o que vai trazer de benefício essa administração. Não é ensiná-lo a ser empresário, mas é dar um direcionamento melhor para que ele consiga organizar o seu negócio e, com isso, ter uma lucratividade maior. O que acontece muito hoje é que quando eles conversam com a contabilidade, principalmente, que é o seu principal apoio, o contador vai solicitar documentos ou algumas obrigações que ele não tem a noção. Então, quando ele inicia pela administração financeira, ou melhor dizendo, a gestão administrativa, ele vai saber exatamente o que o contador está pedindo para ele. Exemplo, organizar o seu negócio daquilo que ele está vendendo, qual é a quantidade de clientes que ele tem, para que ele consiga ter uma noção de quantas notas fiscais que ele tem que emitir, sabe? O que ele faz do seu serviço, qual é a qualidade do serviço, dos equipamentos, o quanto ele compra, a sua saída de equipamentos, a sua entrada de equipamentos, porque isso vão ser obrigações, contábeis que ele tem que demonstrar todos os meses. E a maioria não tem essa noção assim tão clara no seu negócio. Então ele fica perdido, ele não sabe o que fazer. Então a nossa intenção, quando nós falamos de gestão administrativa de uma forma bem simples e clara, é mais direcionar por um trabalho que ele já faz. Só para que ele refine mais. Do ponto de vista prático, o que ele pode fazer? Ele precisa, é importante que ele tenha essa noção de, exemplo, qual é o preço, como que é o mercado dele, quais são os concorrentes dele, precificar melhor o seu serviço ou os seus produtos juntos do seu serviço. O que o concorrente dele faz de diferente, que está conseguindo mais clientes, onde ele não está conseguindo. Então ele vai precificar os serviços dele e os produtos de maneira mais direcionada, mais correta. Então ele tem que estudar qual que é o tipo de cliente que ele tem naquela região. É um cliente com poder aquisitivo maior, menor, porque aí ele vai conseguir saber qual é a prática dos preços que ele pode exercer. Então ele vai traçar estratégias de forma mais simples e mais direcionada. O que ele pode fazer para manter aquele cliente sempre na sua base, onde ele vai ter um retorno financeiro bem bacana? Entendi. Que é a fidelização. Que já é um outro ponto. Que já é um outro ponto que está dentro da administração, da gestão administrativa. Então ele vai lançar promoções, ele vai dar um desconto durante um curto período para que ele tenha a fidelização ali de 12 meses, que é o que a Anatel exige, permite que o provedor faça um contrato de no máximo 12 meses. Então isso está englobando aí a sua gestão administrativa. Um outro ponto que é muito importante é ele fazer uma análise
de investimento dos seus produtos ali, onde ele vai fazer uma pesquisa de fornecedores para tentar comprar um produto mais barato e ter uma lucratividade maior. E lançar esses produtos de uma forma mais correta. Se ele vendeu com um pagamento à vista, ele vai lançar para aquele dia. Se ele vendeu a prazo, então ele vai lançar os valores a prazo para que ele não se perca nesse fluxo de caixa que ele tem que fazer durante toda a sua vida empresarial. Quais são os pontos que são importantes? Ele precificar o seu serviço, conhecer o seu mercado, né? Quem são os seus concorrentes, conhecer os seus clientes, né? Investir na fidelização, né? Para que ele tenha mais longevidade aí em relação aos contratos com os seus clientes. E um outro ponto que é muito importante é ele implementar indicadores. O que quer dizer isso? Ele tem que saber qual é o caminho que ele vai tomar, qual é a melhor estratégia que ele vai tomar. Então, quando ele implanta indicadores, são ferramentas que ele pode adquirir ou que ele mesmo pode desenvolver, onde ele vai dizer qual que é o local que eu vendo mais, qual o período que eu tenho um recebimento melhor, a minha inadimplência é muito grande, qual mês que ela é maior. O que eu posso fazer para mudar esse cenário, para que ele tenha essa longevidade com o seu negócio. A gestão contábil para o provedor, eu acho que é o seu maior pesadelo, porque nem sempre ele sabe o que encaminha, para que ele encaminha, o que as contabilidades vai pedindo para eles. Então é muito importante a gente falar de gestão contábil para que ele caminhe junto com o seu contador, para que haja mais afinidade e haja essa troca, né, de informações, uma conversa mais clara, para que ele tenha noção do que ele tem que fazer e dos perigos, e também dos perigos que ele corre se ele não fizer. Então é importante demais a gestão contábil para que ele tenha um direcionamento todo para a sua empresa, né? Para que ele não confunda, né, aquilo que é de cunho pessoal e de cunho empresarial, para que ele consiga separar realmente, né, o joio do trigo, como se diz. Então, o primeiro ponto que a gente pode falar da gestão contábil é a questão do fluxo de caixa. O que ele recebe? Quanto ele recebe? Qual que é o período de recebimento? Quais são as datas e as melhores datas de pagamento para o seu cliente? Então, ele não pode pensar só nele, só no recebimento. Então, tem que ser uma administração muito bem pensada, para que ele consiga ter um equilíbrio nas contas que vai vencer e no pagamento dos seus assinantes. Então isso é importante demais para que ele tenha essa gestão contábil com mais clareza na cabeça dele. Isso ajuda até, inclusive, para ele poder honrar com o compromisso dele. Exatamente. Porque todo dia vem esse boleto. Exatamente, todo dia vai vencer. Então, mas ele consegue ajustar para uma data específica, ou para 2, ou para 3, e assim ele vai colocar no contrato com seus clientes. O cliente que entra até o dia 10, ele tem que me pagar ali até o dia 15. E assim ele vai programando sucessivamente. E aí que vem essa transformação, vamos dizer assim, em um fluxo de caixa. É saber o que você está recebendo, quando vai receber, para aquilo que você tem que pagar. Para que você não fique desamparado ou seja um devedor por não ter a condição de efetuar os seus pagamentos. Um outro ponto que é muito importante dentro do fluxo do caixa, que ele tem que ter uma obrigatoriedade de registrar todos os seus pagamentos. As datas certas de pagamento, ele vai lá e coloca a nota no seu livro caixa. Recebi X nessa data.
Ah, recebeu no outro dia, nessa outra data recebi Y. Porque aí no final ele sabe qual é o montante que ele tem em mãos e vai direcionar. Ah, isso é para pagar as minhas contas, isso é para comprar equipamentos, isso é para pagar funcionários, isso é uma retirada para mim como empresário, porque eu também tenho as minhas contas pessoais. E o registro funciona como um histórico também. Exato. Deve poder lembrar, porque uma das coisas que a gente percebe muito é que entrou dinheiro, mas cadê o dinheiro? Exatamente, exatamente. Ou a contabilidade começa a solicitar o registro desse seu fluxo de caixa. Quando você pagou? Qual que foi a data? Aí ele solicita a nota fiscal de entrada, né, que é a de compra, e vai exigir dele a nota fiscal de saída, que é a venda do serviço dele. Então, quando estiver tudo bem registrado, ele vai ter mais tranquilidade. Ele vai saber compreender melhor o que o contador está solicitando para ele. Por isso é importantíssimo que ele não burle as datas. Se a data é hoje, não foi ontem nem será amanhã. Ele tem que colocar exatamente na data que ele recebeu o seu pagamento. Então ele tem que saber fazer essa separação aí muito clara, muito bem separada mesmo das suas contas pessoais, né, e da sua conta empresarial. Isso aí é bem difícil, porque quando a gente fala de um provedor pequeno, ou não só um provedor, mas pequenas empresas, no dia a dia, vamos falar de empresa familiar. É bem difícil você separar isso, porque nem sempre a pessoa que abre um negócio, ela tem um capital para abrir um negócio. Às vezes é na raça mesmo, na coragem. Ela falou, vou trabalhar com a internet, vou montar aqui meu provedor e vou na raça. Né? Então, ele não se preparou completo. Claro que um pouco ele se preparou, mas não completamente para aquilo. Ele não tem um capital de giro até ele conseguir a carteira, os clientes todos. Então ele acaba colocando dinheiro, tirando dinheiro, e aí chega onde é que ele se perde, né? Então por isso que é importante você tocar nesse assunto, porque desde o início, se ele tiver essa consciência, ele vai saber qual é o dinheiro investido, de quem que foi esse dinheiro, principalmente quando é empresa familiar. Às vezes é o pai, a mãe, a esposa, né, o cunhado empresta um valor para que ele inicie o seu negócio. Então ele tem que ter isso muito bem separado para que quando ele iniciar esse lucro, ele consiga honrar com seus pagamentos. Os pagamentos que eu falo não só das contas mensais, mas também desse valor que ele pegou emprestado. Senão ele vai se perder no meio desse caminho. E aí ele começa a se organizar de uma maneira que lá no futuro, quando o provedor for maior, ele sabe exatamente com o que ele está gastando. Por isso que o fluxo de caixa ele é muito abrangente, mas é muito importante para que ele consiga dar esse direcionamento e ficar mais organizado. E aí também tem uma outra coisa que pega mais, né? Faturamento e lucro. Exatamente. Porque se confunde. Muito, porque você vê dinheiro entrando, mas e aí? Exatamente. E o que acontece em relação ao faturamento com o lucro, que são coisas diferentes, porque o faturamento é tudo aquilo que você está recebendo, seja dentro de um mês, dentro de um período ali específico. E o lucro é o que sobra depois que você pagou todas as suas contas. Aí você vai fazer a retirada. Pagou o fornecedor, pagou as suas contas, água, luz, telefone, o provedor, comprou equipamentos, pagou o seu contador. Aí sim você tem que ter uma visão direcionada para saber exatamente qual que é o seu lucro. O resultado de fato. O resultado de fato. É o resultado final depois que você recebeu os seus valores, depois que você pagou todos os seus débitos. O que sobrar daquilo, você pode começar a pensar que aquilo é um lucro. Por que começar a pensar? Porque você tem que pensar na vida financeira também da sua empresa. Você não pode sair gastando ao bel prazer, porque senão você fica com um rombo para o mês seguinte.
Então existe ali uma margem de segurança, você dá essa indicação. Exatamente. Poupar sempre. Exatamente, poupar sempre. É claro que a gente está falando aqui com tempo. Inicialmente, às vezes você está devendo, mas está arrastando o seu provedor para que ele cresça, traçando novas estratégias, para que ele consiga realmente começar a caminhar com as próprias pernas. Mas se você não fizer isso desde o início da sua vida empresarial, você vai se perder no meio do caminho. De forma geral, em relação à gestão administrativa e à gestão contábil, é importantíssimo que você tenha em mente, dentro da sua gestão administrativa, todas as suas estratégias do seu negócio. Conhecer o seu mercado, ter indicadores, você conseguir fazer essa separação dos preços dos seus concorrentes, né? Então essa é uma visão bem sucinta e bem geral dessa administração, dessa gestão administrativa. Tem a questão da precificação que você falou? Tem a questão de precificar qual que é o valor do seu serviço. O meu cliente ele consegue pagar esse valor? Em quais regiões que eu consigo precificar, ter um valor maior, o outro mais em conta, para que os seus clientes consigam efetuar os pagamentos e honrar com o contrato. E dentro da gestão contábil, será o fluxo de caixa. Você não pode se perder, que esse é importantíssimo, fazer os registros nas datas corretas, né? Não adiar esses registros, não deixar para depois, entrou, registrou, colocou a data e assim você vai conseguir. E a outra coisa que é muito importante é você tentar o máximo possível fazer essa separação. O que é da empresa e o que é do empresário. Você conseguir administrar isso, organizar isso, a sua empresa ela tem grandes chances de você caminhar para um crescimento que vai ser assim, excelente para a sua vida. O intuito desse vídeo é dar um direcionamento para que vocês consigam realmente ter uma noção de forma bem sucinta e bem simples para que vocês consigam caminhar. Claro que não é fácil, né? Nunca será, porque a maioria dos provedores eles têm que cuidar do seu negócio, cuidar da sua família, né? Então ele tem multitarefas. Então a nossa intenção realmente é simplificar ao máximo possível todas essas informações para que você consiga direcionar o seu negócio para o melhor caminho possível. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, ative o sininho, faça os seus comentários, que é extremamente importante para nós. E siga a nossa página do Instagram, @projetar.provenota. E até o próximo vídeo.